Um rodoviário foi morto hoje cedo quando saía para trabalhar em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, Walter Ferreira dos Santos, de 52 anos, ia para a garagem da empresa em que trabalhava quando foi baleado com vários tiros disparados por homens que passavam em um carro. Ele morreu na hora. Em protesto contra a morte do rodoviário, motoristas de duas empresas de transporte paralisaram as atividades. E ainda falando de segurança pública, o bairro da Paz recebe amanhã uma base comunitária de segurança. A unidade vai funcionar em um módulo semelhante aos que são usados no Carnaval, até que sejam concluídas as obras do prédio definitivo. A estrutura foi inspecionada na última quinta-feira por representantes da Secretaria de Segurança Pública e também da Polícia Militar. A base provisória vai funcionar com toda a estrutura operacional de 120 policiais, radiopatrulhamento com 4 viaturas e motos, sistema de câmeras e informática. E olha só, o Conselho Regional de Administração da Bahia promoveu ontem uma conferência que discutiu o perfil do novo administrador do século XXI. O evento foi para comemorar o Dia do Administrador, que foi no último domingo. E o perfil deste novo administrador foi o tema de uma entrevista feita por Fábio Cota. Veja só. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar agora aqui com Roberto Ibrahim, ele que é presidente do CRA Bahia, Conselho Regional de Administração. Vamos falar um pouco aqui sobre esse novo modelo, digamos assim, esse novo administrador do século XXI, que é o que nós estamos, evidentemente. Roberto, boa noite. Que administrador é esse? Quais são os pré-requisitos? Alguns tópicos, alguns pontos principais da mudança do administrador do século XX para o século que nós estamos, o XXI. Tudo bom? Boa noite, Fábio. É uma satisfação muito grande estar nos dirigindo hoje aos nossos colegas. Hoje estamos comemorando, nesta semana, a Semana do Administrador, 47 anos de regulamentação da nossa profissão. Portanto, é uma profissão relativamente nova, comparativamente com outras profissões, não é? Mas, por ser nova, ela nasceu já com uma série de condicionamentos importantes, porque ser nova no Brasil não significa que a teoria da administração seja nova. Não tenho dúvida que nos Estados Unidos a principal base da moderna administração teve seu nascedouro em 1888, não é? E no Brasil, não tenha dúvida que na década de 40 para 45, e logo depois do pós-guerra, tivemos o aspecto importante da presença da Fundação Getúlio Vargas, que praticamente foi a entidade que se preocupou com a formação dos administradores necessário para deslanchar o desenvolvimento do Brasil pós-guerra. Portanto, o administrador do século XXI, ele encontra uma nova realidade mundial face à globalização, não é? Hoje, essa característica torna os administradores com certos pré-requisitos e certas exigências muito importantes, que essa visão sistêmica de uma ciência que, apesar de ter os seus fundamentos relativamente novos e são aplicadas com esse objetivo, mas a administração está muito ligada ao aspecto do próprio desenvolvimento das nações, não é? E no Brasil não se deu o contrário, né? Realmente a nossa profissão é responsável e continua sendo responsável, não só no século anterior, como no século futuro, que se deslumbra nesse momento grandes oportunidades para o Brasil. Eu acho que o administrador do século XXI é algo que está assentado num passado recente, mas com a visão de futuro muito importante para o nosso país. Portanto, a própria ciência da administração sofre a cada dia evoluções calcadas na própria evolução tecnológica que o mundo enfrenta. E a ciência da administração tem de acompanhar. Então, pode dizer algumas, como você falou, pré-requisitos, algumas coisas importantes, mais algumas coisas importantes que o administrador tem que ter. A pessoa entra na faculdade, se forma e depois ela tem que ter um acompanhamento, fazer MBA e continuar crescendo dentro da profissão, Roberto? Com certeza. A nossa profissão é uma das profissões que tem uma obsolescência muito rápida em termos da realidade que acontece no mundo. O administrador que para, ele praticamente se torna-se um fóssil. Hoje a aprendizagem continuada é indispensável, e a aquisição de novas habilidades e competências para os administradores que devem, logicamente,
se adaptarem aos novos tipos de organizações que surgem hoje, organizações virtuais, face ao progresso tecnológico. Não tenha dúvida que hoje os pré-requisitos são muito mais amplos, mais exigentes, face à competitividade. Hoje nós não competimos com os nossos profissionais nacionais, competimos com os maiores profissionais do mundo todo. Vocês vejam que grandes executivos brasileiros que ocupam grandes corporações nacionais hoje são requisitados no mundo todo. Porque temos características inerentes ao administrador brasileiro que soube enfrentar crises com sucesso, e o sucesso está no nosso DNA. O administrador, hoje em dia, ele é qualificado pela universidade, mas ele só se torna administrador no instante em que ele se registra no conselho. Portanto, eles são qualificados como bacharéis em administração pelas suas entidades de ensino, e são muitas no Brasil. E com muito orgulho posso afirmar que hoje somos a maior massa estudantil no Brasil. São 850 mil estudantes no campo da administração, com cerca de 400 mil profissionais já trabalhando pelo Brasil. E em termos de Bahia, nós temos hoje aproximadamente 85 instituições de ensino que preparam administradores para o nosso Estado, colocando à disposição não só da gestão pública, como da gestão privada, administradores capazes e competentes, que são as exigências atuais. Não tenham dúvida que essa característica de que o administrador é alguém que deve primar cada vez mais pelas características da aprendizagem continuada, ele não vale mais só pelas características de ser um diplomado, mas pela sua experiência, pelo seu gabarito que ele consegue através da pós-graduação, seja especializações, seja mestrado e seja doutorado. Portanto, a qualidade do administrador está intimamente ligada a essa necessidade de qualificação no pós-graduação. Sabemos que o pós-graduação hoje é fundamental para, logicamente, permitir uma competição de mercado, né? Não tenha dúvida que isso é muito importante. Antes da gente finalizar, eu queria que você resumisse, Roberto, o trabalho dos conselhos regionais. Nós estamos aqui na Bahia, evidentemente falando do Conselho Regional de Administração aqui na Bahia. Dá uma resumida no trabalho dos conselhos, principalmente aqui o nosso da Bahia. Não tenha dúvida. Repare, só as profissões regulamentadas por lei possuem conselhos. Conselho Federal e conselhos regionais em cada estado da federação. Nós temos, logicamente, 27 conselhos regionais, mas somos geridos por um conselho federal sediado em Brasília. Os conselhos regionais são órgãos que realizam as mesmas atividades do Conselho Federal, menos a normatização. Nós somos órgãos orientadores, disciplinadores, fiscalizadores e consultores, e prestamos serviço para o nosso maior cliente, que é a sociedade. Não é o administrador que é o nosso maior cliente, é a sociedade. A sociedade que merece, isso sim, um administrador cada vez mais competente, honesto, ético, que seja capaz de propiciar os melhores resultados, não só para as organizações públicas, como as organizações privadas. Como Conselho Regional, nós temos o orgulho de dizer que somos hoje o 4º Conselho Nacional e o único do Nordeste que fazemos parte e somos signatários do Pacto Global da ONU, o Pacto Global das Nações Unidas. Portanto, nós temos uma responsabilidade hoje, não só o Conselho, mas todos aqueles que são registrados no Conselho, de preservar os 10 princípios do Pacto Global. Isto é, combate à corrupção, combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, defesa intransigente do meio ambiente, direito à sindicalização e ao corporativismo em benefício da sociedade. Enfim, nós hoje somos uma entidade que temos uma responsabilidade secundária, além daquelas características dos nossos códigos de ética, de sermos honestos, porque somos administradores, não é? De sermos competentes e de trabalharmos em prol das entidades para a qual nós somos colocados à disposição. E queremos sempre fazer o melhor. Não existe retorno para o administrador, nem o administrador é improvisável. Não é? O administrador é formado para determinadas características dele exercer a sua profissão da melhor forma possível. Nós não podemos, lamentavelmente, substituir um administrador por uma outra profissão qualquer. Ótimo se outras profissões
procuram os campos de especialização da administração para se qualificarem melhor, para exercer as suas profissões de uma forma melhor. Não tenha dúvida que é orgulho para a gente de que as outras profissões procurem serem mestres e doutores no campo da administração, porque para a gente é muito importante. Não é? Nós não somos contra isso de maneira nenhuma. Claro que nós somos defensores da nossa profissão e é claro que nós não registramos nem mestres nem doutores, não por uma discriminação, mas na defesa da nossa profissão. Então, os administradores graduados, que são mestres e doutores, podem se registrar. Só os graduados podem se registrar nos seus respectivos conselhos. Do conselho ao administrador, além do servir à sociedade, ele tem um papel importantíssimo, porque hoje em dia nós colocamos à disposição dos administradores, por exemplo, nós temos um programa do CRA Prev, onde cada administrador, independente da sua situação, ele pode ter uma aposentadoria complementar. Isso é importantíssimo, porque o administrador que está desempregado ou é autônomo, muitas vezes não goza desses benefícios nas suas organizações empregatícias. Também oferecemos 4 seguros-saúde, Sul América, Bradesco, Unimed, né? A emergência através da Vitalmed, também a área Previdonto, da área odontológica, mas não tenha dúvida que isso tudo a gente dá com o objetivo de retorno, porque os conselhos nada mais são do que os administradores representados. Nós somos, por lei, nós somos autarquias e, por isso, nós não temos recursos públicos destinados à nossa autarquia. Nós vivemos exatamente das anuidades e das inscrições das empresas e pessoas jurídicas que são inscritas no Conselho. Portanto, o Conselho são todos que participam do Conselho indiretamente. E isso é que nos é orgulho. Hoje temos um conselho tranquilo, com a sua estrutura administrativa consolidada, não só administrativamente, como financeiramente, e isso nos orgulha muito. É orgulho para todos nós administradores, porque são os administradores que contribuem para que o conselho exista e dê o retorno que a gente pretende sempre propiciar. Ok, então, muito obrigado ao Roberto Ibrahim, que é presidente do SCRA Bahia. E eu quero agradecer também e parabenizar todos os administradores que estão comemorando a semana. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, Roberto. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Eleições 2012, veja agora a agenda dos candidatos para amanhã. A CM Neto do DEM pela manhã participa de um café da manhã promovido pela FEComércio. Em seguida, tem reunião com a equipe de campanha. À tarde, concede entrevista a uma rádio e, em seguida, faz caminhada no Alto de Coutos. Hamilton Assis, do PSOL, pela manhã participa de atividade na Unime. À tarde, concede entrevista a um site de notícias. À noite, participa de mais uma atividade na Unime. Márcio Marinho, do PRB, à tarde faz caminhada em Cosme de Farias. Em seguida, visita a Associação dos Lojistas da Baixa dos Sapateiros e Barroquinha. Mário Kertes, do PMDB, começa o dia fazendo uma blitz em pontos de ônibus de Itapuã. Em seguida, grava programa eleitoral. À tarde, ele faz caminhada em Pau da Lima. Nelson Pellegrino, do PT, pela manhã concede entrevista a uma rádio. Em seguida, faz caminhada no Arraial do Retiro. À tarde, faz mais uma caminhada em Vila Mar. À noite, participa da plenária dos 13 pontos da saúde. Em seguida, participa do encontro de blogueiros do Conexão 13. Rogério da Luz, do PRTB, pela manhã participa do café da manhã com candidatos promovido pela FEComércio. À tarde, grava programa eleitoral. No próximo bloco tem os lances do jogo do Vitória e as dicas de cultura. Não saia daí.